Romanos 6, versículo 20 a 23, nos diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Amados irmãos em Cristo, todos nós temos um dia em que nós nascemos. E por isso, uma vez por ano, tradicionalmente, celebramos e comemoramos o aniversário uns dos outros. Um dia, Jesus Cristo nasceu. E embora não temos o recorde histórico da data exata, nós tradicionalmente celebramos o aniversário de Jesus Cristo nesse tempo de Natal. É um tempo que traz muita confusão ao homem e até mesmo muitos servos de Deus, pelo fato da mensagem de Natal ter sido ao longo dos anos diluído e muitas das vezes até mesmo completamente distorcido. E é por isso que o Espírito Santo de Deus hoje ministra uma palavra aos nossos corações para nos lembrar a verdadeira mensagem de Natal, que possamos nos fortalecer nessa mensagem e que possamos ir ao mundo levando esta mensagem neste tempo de Natal, no qual muitos se esqueceram ou sequer conhecem a verdadeira mensagem de Natal, mas hão de conhecer através das nossas vidas, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos em Cristo, a mensagem de Natal, ao contrário do que muitos são levados a pensar nos tempos de hoje, não é que devemos ser gratos pela nossa família. A mensagem de Natal não é que devemos ser generosos. A mensagem de Natal não é que devemos ajudar os pobres. A mensagem de Natal não é que devemos presentear as pessoas com qual temos afinidade. Todas essas coisas são bons. E o Natal é um tempo no qual podemos refletir em todas estas coisas. Mas a mensagem de Natal é muito maior do que todas essas coisas. A mensagem de Natal é uma mensagem de salvação. Olhamos para o Evangelho de Lucas no capítulo de número 1, quando o anjo anuncia a Maria que ela dará à luz a um filho. E Maria ali naquele capítulo se alegra, louvando a Deus, dizendo: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria se alegrou com a mensagem de Natal, porque Maria reconhecia que ela tinha a necessidade de um Salvador. E a mensagem de Natal, o nascimento de Jesus Cristo, seria uma mensagem de salvação, seria um nascimento de salvação para a sua vida. Um capítulo depois, o mesmo Evangelho de Lucas nos relata a história de um homem chamado Simeão. E a Simeão foi revelado que ele não morreria sem ver o Cristo. E quando Jesus foi apresentado no templo, quando ainda menino, quando ainda bebê, aquele homem tomou o menino nos braços
e louvou ao Senhor, dizendo: Pai, pode despedir agora o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Oh, aleluia. Até mesmo o próprio nome de Cristo, Yeshua no hebraico, cuja tradução literária é salvação. Até mesmo no nome de Cristo que foi enviado, que foi comunicado pelo anjo que seria o nome do filho de Maria, esse nome Yeshua nos fala da mensagem de Natal, uma mensagem de salvação. Mas salvação do quê? Essa é a importância, essa é a pergunta crucial, a pergunta importante ao qual devemos nos fazer e ao qual devemos meditar e refletir em toda a palavra de Deus para encontrar. Porque quando encontramos a resposta para essa pergunta, qual é a salvação que Jesus veio trazer, vamos verdadeiramente compreender e viver o espírito de Natal, do nascimento de Cristo. Romanos 6, dos versículos 20 a 23, ao qual acabamos de ler, nos fala dessa salvação. Em primeiro lugar, notamos que a salvação que Jesus Cristo veio nos trazer foi salvação do poder do pecado sobre as nossas vidas. Romanos 6:20, a nossa leitura começou dizendo assim: quando vocês eram escravos do pecado. Irmãos, havia um tempo em que todos nós estávamos debaixo do domínio do pecado. Todos nós éramos escravos do pecado. Tudo isso significa que o homem carnal, o homem antes do transformar e do libertar de Jesus Cristo em sua vida, o homem carnal não tem opção entre o bem e o mal. O homem carnal irá sempre caminhar no caminho do pecado e do mal, porque o homem carnal está debaixo do domínio do pecado, é escravo do pecado. Ser escravo de algo significa que nós não temos a liberdade para escolher. Ser escravo de algo significa que o que o nosso mestre mandar a gente fazer, a gente vai fazer. E quando o homem é escravo do pecado, a sua carne manda-o pecar e então ele vai pecar. Essa era a condição de todos nós antes de Jesus Cristo entrar na nossa vida. Essa é a condição de todo homem que não está em Jesus Cristo, sujeito ao pecado, escravo do pecado, debaixo do domínio do pecado. Por mais que queira viver uma vida justa e santa, não consegue, porque o pecado o domina. E esse domínio às vezes se manifesta em formas diferentes. Às vezes se manifesta através do pecado da avareza, às vezes se manifesta através do pecado da lascívia, às vezes se manifesta através do pecado do orgulho, mas certamente há de se manifestar uma governança que o pecado tem sobre a vida do homem. E a salvação que Jesus veio nos trazer, em primeira instância, é a salvação desse poder e desse domínio do pecado. Romanos 6:20 nos diz que nós éramos escravos do pecado, mas o versículo 22 nos diz: agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade.
O que isso quer dizer? Que o homem carnal não tem opção. O homem carnal vive sempre pecando, porque é escravo do pecado. Mas através do nascimento e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós fomos libertos do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Agora nós temos um novo mestre. Temos um mestre em Jesus Cristo. Somos escravos dele. Somos escravos do Deus Altíssimo. E quando o pecado mandava a gente viver nos caminhos da maldade, o nosso bom Deus nos manda viver no caminho da santidade e nos conduz no caminho da santidade. Somos livres, somos santos e andamos na santidade de Jesus Cristo pela salvação que nos encontrou em Jesus Cristo. Voltamos alguns versículos para o versículo de número 12, ainda em Romanos 6, e observamos o que a palavra de Deus diz. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É uma palavra feita àqueles que estão em Jesus Cristo, àqueles que foram libertos do pecado, e observamos que a linguagem para quem está em Cristo é diferente. Ainda militamos contra o pecado, ainda guerreamos porque o pecado ainda está no nosso meio, mas o pecado não é mais o nosso mestre. E é por isso que a linguagem que aqui observamos é: não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. Não permitam que o pecado continue dominando. É uma palavra que nos diz que pelo poder e pela libertação que nos foi concedida em Jesus Cristo, nós só vamos pecar se nós oferecermos os nossos corpos ao pecado, se permitirmos que o pecado reine ou trabalhe na nossa vida. Temos um poder em Jesus Cristo que não tínhamos antes. Temos um poder, podemos virar para a nossa carne pela salvação que nos encontrou em Jesus Cristo e dizer: não. Não pecado, não Satanás, não tentação, pelo santo nome de Jesus Cristo, eu te rejeito e não ofereço a minha mente, não ofereço os meus olhos, não ofereço os meus lábios, não ofereço o meu corpo a ti, ofereço ao meu bom Deus para caminhar nos caminhos da santidade. A mensagem de Natal é uma mensagem de salvação do poder do pecado. Não somos mais pecadores lutando para ser santos, somos santos lutando contra o pecado, pela salvação que nos alcançou. Mas ainda assim, nesse caminhar com Cristo, podemos tropeçar, podemos falhar, podemos errar. Todos nós estamos sujeitos a dar lugar em um instante, talvez, ao orgulho, à soberba, à vaidade, à maledicência, à inveja. E o que fazer então, pastor? A salvação, irmãos, que encontramos em Jesus Cristo verdadeiramente é maravilhosa, porque a mensagem de Natal também é uma mensagem de salvação da penalidade do pecado. Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. E morte aqui significa condenação eterna. O que a palavra de Deus está aqui nos dizendo é que o homem que peca uma vez é eternamente manchado pelo pecado,
e merecedor do inferno. O ser humano compreende essas coisas no íntimo do seu ser, por mais que rejeite de boca para fora. Quando olhamos para alguém que assassinou outra pessoa, até mesmo o incrédulo, até mesmo a sociedade corrompida no qual nós vivemos, compreende: aquela pessoa é um assassino. E por mais que aquela pessoa nunca mais assassine alguém, sempre será, aos olhos da sociedade, um assassino. Você matou alguém uma vez, você é um assassino. Mas aí nós vemos a hipocrisia da sociedade quando o dedo aponta para o próprio pecado deles, os pecados ao qual a sociedade faz vista grossa. Quando observamos a prática desses pecados e a forma com qual são julgados, vemos uma mudança de mentalidade. Agora já não é mais praticou uma vez, é para sempre a sua identidade. Depois as coisas mudam. Já não dizem você mentiu uma vez, você é sempre um mentiroso. Já não dizem você foi desonesto uma vez, você é sempre um desonesto. Já não dizem você enganou uma vez, você é sempre um enganador. Já não dizem você desobedeceu uma vez, você é sempre um desobediente. Mas essa é a realidade. Tanto quanto um homem que assassinou uma vez é um assassino, aquele que mentiu uma vez é um mentiroso. Aquele que roubou uma vez é um ladrão. Aquele que enganou uma vez é um enganador. E por daí em diante. Porque o pecado mancha o homem de tal forma. E sendo assim, passamos a compreender que todos somos pecadores. E o lugar de todo pecador é a condenação eterna. Meus amados irmãos em Cristo, a mancha do pecado só sai com sangue inocente. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão. E por isso Jesus Cristo nasceu. Ele veio numa manjedoura na forma de um bebezinho, mas ele veio com um propósito, para derramar sangue inocente, sangue que pudesse ser espargido sobre a vida de todo aquele que nele crê, para o perdão de todo o nosso pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo liberta, e o sangue de Jesus Cristo salva de toda penalidade do pecado. Romanos 6:23, o mesmo que nos diz que o salário do pecado é a morte, nos diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Recebemos este dom gratuito, recebemos este presente no dia de Natal, na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Recebemos salvação da penalidade do pecado. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Diz a palavra de Deus. É uma palavra que decreta que o povo de Deus não tem medo da morte, porque sabemos que iremos para um lugar melhor, porque o pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas, e a penalidade do pecado já não está mais sobre nós. O inferno não será o nosso lugar, por mais que mereçamos. O inferno não será o nosso lugar, por mais que todos nós pecamos uma vez, duas vezes, três vezes, por mais que nós ainda podemos tropeçar. O pecado não será, o inferno não será o nosso lugar, porque pelo sangue de Jesus Cristo fomos salvos da penalidade do pecado. Oh, aleluia! E juntamente com isso, pelo nascimento e pela morte de Jesus Cristo, veio salvação, até mesmo um dia da
presença do pecado. Porque, meus irmãos, enquanto aqui na face da terra ainda lutamos contra o pecado, enquanto aqui na face da terra ainda precisamos andar vigilantes para que o pecado não opere em nós, temos que nos manter em santidade, temos que nos manter alertos, temos que nos manter agarrados em Jesus Cristo, e temos que nos manter sempre militando para não tropeçar e cair no pecado. Mas, meus irmãos em Cristo, graças à mensagem de Natal, ao nascimento de Jesus Cristo, não será sempre essa nossa história. Romanos 6, 22 e 23, lendo mais uma vez, dizem: agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. E depois o 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em ambos os versículos, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus aqui afirma a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Meus amados irmãos em Cristo, a salvação do Natal, aquilo que veio ao nosso encontro quando Jesus nasceu, quando Jesus deu a sua vida lá na cruz do Calvário, Ele nos salvou do domínio do pecado, Ele nos salvou da penalidade do pecado, e Ele diz: um dia, meu filho, você será levado para a minha glória, você será levado para a minha presença, e você não habitará mais na presença do pecado, não terá mais que lutar todos os dias contra o pecado, porque você vai estar onde você nasceu para estar, nos meus átrios, na minha presença, nos meus braços, em perfeito gozo, em perfeita paz, em perfeita alegria. Lá nos céus não haverá morte, lá nos céus não haverá tristeza, lá nos céus não haverá rancor, não haverá dor, lá nos céus há uma porta, e daqui para cá não entra o pecado permanece do lado de fora. No céu só há a glória e o resplendor de Deus e do seu povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro vivo. Aqueles que militaram contra o pecado, aqueles que militaram contra a sua carne, e em Jesus Cristo venceram, receberam a coroa de vida eterna, para todos sempre se alegrar no céu. Oh, aleluias! Lá não haverá mais enfermidade, lá não haverá mais doença, lá não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Todos nós teremos corpos novos, corpos glorificados, capazes de estar onde a presença e a glória de Deus está. Podemos olhar hoje até mesmo para pessoas que têm enfermidades graves, pessoas que estão de cadeira de roda, sem poder mover, sem poder falar, sem poder até mesmo raciocinar como tu e eu, mas podemos nos alegrar na mensagem de Natal, que lá no céu até mesmo esses vão ter um corpo novo, um corpo glorioso. Até mesmo esses vão poder abrir a boca, louvar conosco, adorar conosco, celebrar conosco, sentir a paz, o amor e a graça de Deus juntamente conosco. É a promessa que recebemos em Jesus Cristo, é a mensagem de Natal. Lá tudo se fará novo. Pastor, eu estou enfermo há tantos anos, essa enfermidade não vai embora. Continue clamando, continue orando, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, e o nosso Deus pode fazer o impossível acontecer. Oh, aleluias! Mas enquanto você ora, descansa em paz, sabendo que ainda que o milagre não chegue em vida, eu vou ser restaurado lá no céu, eu vou ser restaurado lá na glória. Enfermidade nunca mais na presença do meu Pai. Jesus nasceu, e com Ele nasceu a salvação. Feliz Natal, aleluia, glória a Deus, aleluias.